Esse vídeo que vocês estão vendo agora é um reupload. Eu já tinha feito o upload desse vídeo antigamente, porém ele foi bloqueado no mundo inteiro agora, né? Com essa porra desse sistema do copyright fudido que é nesse nosso planeta, ele foi bloqueado no mundo inteiro. Então eu tô colocando de novo aqui no canal, eu excluí o antigo, coloquei esse novo. Eu queria pedir, por favor, se vocês puderem passar esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, que gostem de um desses dois animes, ou que gostem de animes em geral, porque esse é um dos vídeos que eu mais me orgulhava de ter no canal. Ele tinha bastante view e eu tinha me esforçado bastante. É um daqueles vídeos que você se orgulha de ter feito. Mas agora ele tem que ser excluído por causa da porra do copyright, né? Mas eu não quero me aprofundar muito nisso agora. Assistam o vídeo, se puderem compartilhem. Obrigado. Vamos fazer um pequeno jogo. Eu vou descrever dois plots, assim, e vocês têm que descobrir de qual anime que eu estou falando. Vamos começar com o primeiro. Um jovem estudante ganha poderes e conhece uma Shinigami. Depois disso ele vai para o mundo dos caras ruins, ele vai para o mundo dos caras bons. Tem esses dois mundos nesse universo, né? Ele tem poderes espirituais. Ele consegue ver fantasmas, consegue ver monstros que são espirituais, né? O ataque primário dele é a distância. Ele ataca a distância, o ataque principal dele. E ele, quando era uma pessoa comum, ele era um delinquente. Ele não respeitava as regras, ele batia nas pessoas, mas ele tem um bom coração. Isso foi demonstrado depois de um ato de heroísmo, vamos dizer assim. Agora vamos dar outro exemplo. Vamos explicar outro plot que vocês vão tentar descobrir. Um jovem garoto, uma criança basicamente, tem um pai muito forte, então ele entra no exame para se tornar uma tal coisa que eu não vou falar o que é. E uma das etapas desse exame ele tem que entrar numa floresta e tem que combater um outro na floresta, e no final é um 1v1, uma luta 1 contra 1. Pronto, vamos às respostas então. O primeiro que vocês pensaram, Bleach? Eu não estou falando de Bleach, estou falando de Yu Yu Hakusho. E o segundo, vocês pensaram que eu estou falando de quê? De Naruto? Estou falando de Hunter x Hunter. O vídeo de hoje é sobre Yoshihiro Togashi. É um dos maiores escritores de mangá que tem. Ele escreveu Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que são duas maiores séries de mangá da Shonen Jump, que já é uma grande coisa. Fazer duas séries de sucesso na Shonen Jump é muito grande, é um negócio muito grande. Porque a Shonen Jump, porra, tem mangá pra caralho. Eles têm uma política muito rigorosa pra passar, só passa o que é bom mesmo. E pra passar dois bons dele é porque o cara é foda. Mas vamos começar por Yu Yu Hakusho, porque é o primeiro ele lançou antes de Hunter x Hunter. Então, por que Yu Yu Hakusho é um dos meus animes favoritos? Bom, tem muitos motivos, eu vou falar sobre eles agora. Mas antes, vamos falar sobre o que Yu Yu Hakusho mudou no gênero shonen. Antes de Yu Yu Hakusho, shonen era basicamente a batalha de quem consegue a melhor transformação. Era uma batalha de quem era o herói mais forte, quem era o herói mais bonzinho, que o único objetivo de vida dele era ser bonzinho e derrotar os inimigos. Depois de Yu Yu Hakusho, foi criado mais ou menos que o herói não precisa ser um cara super bonzinho. Ele pode ter uma personalidade de delinquente, que nem o Yusuke. Ainda continua tendo esse negócio de o personagem ficar mais forte, mas isso não é... isso é coisa de shonen. Isso é coisa de shonen. Yu Yu Hakusho no shonen clássico, ele tem que ter, né, esse negócio do personagem principal ficar mais forte conforme vai passando. E ele acaba sendo o personagem mais forte do anime, mas isso é completamente desculpável, porque é um shonen clássico, era da época, naquela época era normal fazer isso. Não tinha que e não é algo ruim ele ser o personagem mais forte do anime, porque ele só não é desconstrutor. Ele é básico, mas não tem nada de errado em ser básico. Mas mesmo assim, ele faz esse personagem ficar mais forte sem usar transformações. Ele faz um negócio que o personagem fica mais forte conforme ele vai treinando mais. Ele vai treinando mais e vai ficando mais forte. Ele vai enfrentando inimigos mais fortes, ele vai ter que descobrir um jeito, às vezes até mais de inteligência, de como derrotar aquele inimigo, sendo que você é mais fraco.
primeira batalha que ele tem como detetive espiritual, ele ganha pela sorte. Porque ele não é mais forte que o inimigo que ele estava lutando. Ele teve que dar sorte. E ele venceu na sorte. E conforme você vai passando, você vai ver que ele vai treinando com alguém já e tudo mais, ele vai ficando mais forte. Porque geralmente, vamos ver o mais antigo que isso, Dragon Ball. Como é que vamos fazer o personagem ficar mais forte? Vamos dar uma transformação pra ele. Não tem nada de errado nisso. Antes que alguém me critique falando que... Eu não tô falando que Dragon Ball é ruim. Só tô falando que Yu Yu Hakusho pegou esse conceito e falou assim: não vamos mais usar a transformação. Não precisa disso. Transformação não significa que o personagem é mais forte. Transformação, eu acho também que Dragon Ball não tem culpa disso, porque ele foi um dos primeiros, mas transformação é um jeito muito preguiçoso de fazer o seu personagem ficar mais forte. É só você dar uma transformação pra ele e ele fica mais forte. E o Yu Yu Hakusho, ele se livra de transformações, quer dizer, tem a transformação dele quando ele luta contra o Sensui, mas não é transformação, não é muito uma transformação, é só o pai dele que estava controlando o corpo dele. Ele não se apoia em transformações para deixar o personagem mais forte, ele se apoia em treinamento, em o personagem realmente ficar mais forte. E não se ele ter que descobrir uma transformação nova que aparece assim, não vou dizer do nada, mas aparece só porque, porra, a gente tem que deixar o personagem mais forte. O que não é culpa do Dragon Ball, mas é culpa de, por exemplo, Naruto. Que ele o Naruto tem que ficar mais forte, não dá tempo de colocar treinamento lá, então ele tem que se transformar de alguma maneira. E aí eles vão lá que eles colocam, não, agora descobriu-se do nada que o Naruto era filho de uma pessoa que não sei o que tinha tal coisa, puta, agora ele tem esses poderes. É um jeito muito preguiçoso de se fazer o seu personagem ficar mais forte. E também o design dos personagens é muito legal, porque cada um deles tem uma paleta de cor. O Yusuke é verde, o Kuwabara é azul, o Kurama é amarelo, de vez em quando é rosa. O Riei é preto, ou então de vez em quando é azul, mais um pouquinho assim. Mas cada um deles tem uma paleta de cores, né? E eles mudam de roupa conforme vai passando os episódios. Eles começam com essa paleta aqui, que talvez eu coloque aqui atrás. Essa aqui é a paleta deles, cada um tem uma cor. Mas eles mudam de roupa conforme vai passando o anime. E é muito legal porque eles mudam de roupa. É muito difícil você ver um personagem mudar de roupa assim. E eles mudam direto. O Yusuke tem roupa pra caralho. Eu nunca vi um personagem de anime com um guarda-roupa tão grande quanto o do Yusuke. Isso é muito legal, porque dá uma sensação de realidade do cacete, entendeu? Mas a coisa mais legal que eu acho nesse anime são as lutas. E, nossa, a luta contra o Toguro é tão legal. Eu já assisti umas 10 vezes. Mas é uma construção, eles têm uma construção muito boa, desde o começo, sabe? O arco anterior, acho que não sei se é o anterior, não lembro direito agora. Mas, eles já tinham lutado, só que o Toguro fingiu que tinha ganhado, né? E aí ele volta, e aí desafia o Yusuke falando assim, vamos lutar no Torneio das Trevas então. Vamos lutar no Torneio das Trevas. E segue muito a jornada do herói, que o Yusuke, ele encontra o Toguro, ele pensa, já derrotei ele e derrota ele de novo. Ele vai lá, luta com ele e leva uma surra do Toguro. E o Toguro vira e fala assim, não, vamos lutar no Torneio das Trevas. Você espere o Torneio das Trevas pra gente lutar de novo. Agora você está muito fraco, fique forte e lute contra mim. E tem uma construção muito legal. Que ele começa o Yusuke, ele percebe que ele estava fraco e ele começa a querer ficar mais forte, ele começa a treinar, ele começa a ficar mais forte do que já estava antes. E aí vai tendo várias lutas nesse Torneio das Trevas, que é o melhor arco de qualquer... Eu vou dizer, Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho é o melhor arco shonen de todos. Eu não estou exagerando. Começa a ter várias lutas e você começa a ver os personagens tentando lutar e às vezes usar inteligência porque não são fortes o suficiente para lutar contra um. E aí você vai ver que o Toguro, ele é aquela força imparável e o Yusuke tem que ficar mais forte que ele. E a construção para essa luta, acontece uma tal coisa que eu não vou falar o que é porque é spoiler. E o Yusuke pensa, não, agora eu tenho que derrotar ele. E aí ele começa a levar ainda mais a sério o treino dele. E quando chega a luta, não é só aquela luta de porradaria, é uma luta de ideais. Do Toguro falando, olha só como você é fraco. Eu estou na minha forma mais forte e você não consegue me derrotar. Olha como é que você é fraco. Sabe por quê? Porque você não abandonou tudo. Você não abandonou sua humanidade para se tornar um monstro que nem eu. Isso, você está errado aí. Você tem que abandonar tudo que você tem para se tornar um monstro. E aí sim você vai conseguir me derrotar. E aí o Yusuke, obviamente ele é o herói,
e fala que não, que eu não vou me tornar um ser humano, eu não vou me tornar um monstro, não vou abandonar minha humanidade pra ficar forte que nem você. E eu sei que muita gente vai falar que, ah não, mas esse anime é muito antigo, eu não consigo assistir anime muito antigo, porque a animação é ruim, a animação antiga é ruim. Aí você conversa com o Mildiga. O Mildiga algum dia ele vai falar sobre pessoas que não curtem coisas antigas, principalmente animação, pessoas que falam que a animação antiga é ruim. O Mildiga ainda vai fazer um vídeo sobre esse tipo de pessoa. Agora vamos falar de Hunter x Hunter. Por que que Hunter x Hunter é o meu favorito? Diferente de Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter tentou fazer algo diferente. Ele não segue os padrões de um shonen comum. Hunter x Hunter e Jojo, que eu ainda vou falar sobre Jojo, eles seguem padrões completamente fora da curva do que você vê no shonen comum. Vamos começar pelo nosso protagonista. Nós temos uma criança, né, que é o protagonista, e ele não tem uma moralidade certa, ele é amoral. Ele não sabe o que é moral. Não é um protagonista heróico que salva todo mundo e faz tudo pelo bem das pessoas. Não, ele é um cara amoral, ele é uma criança, ele não sabe o que significa isso. Nós vemos isso quando tem a fase na fase da floresta do exame de Hunter, que eles tiram todo mundo de dentro da caverna lá, naquela cena lá que o Leório entra para poder pegar o número da Ponzo e eles acabam ficando presos lá dentro. Ele até salva todo mundo, tira todo mundo de dentro da caverna, só que as únicas pessoas que ele leva de volta pro navio são os seus amigos. Ele deixa a Ponzo no meio da floresta pra morrer, né? Basicamente, se ela continua lá e ele aparece um Hunter que com a intenção de matar ela, ele vai matar ela. Ele não tá nem aí pra Ponzo, basicamente. Por quê? Porque ela não é amiga dele, porque ele não vê ela como uma pessoa útil pra ele. Esse é o nosso protagonista. Ele não é um protagonista bom, ele não é aquele protagonista bonzinho, ele é um protagonista real. Imagina se não fosse você. Imagina se não fosse você. Você é uma pessoa que você não conhece, você salvaria, assim, de graça. Protagonista muito bonzinho não existe. Não existe uma pessoa que é 100% ruim ou 100% bom. Todos nós somos uma mistura cinzenta do bem e do mal, que, né, nos torna ser humanos. E o Gon é ser humano. Ele é uma criança. Ele não sabe o que ele está fazendo. Outra vez que a gente vê isso é no arco das quimeras, que depois que o Kite, o Gon geralmente não matava ninguém, ele derrotava as pessoas sem ter que matar os seus inimigos. Porque não na filosofia dele, ele não matava seres humanos. Mas o Kite ensinou para ele que naquela missão era matar ou morrer. Então ele teria que matar as quimeras, que já foram seres humanos, inclusive as quimeras, né? Quando o Kite fala, não se preocupa, as quimeras não são humanos, ele acha completamente normal, tudo bem, então eu vou matar elas, eu não me preocupo, não me importo de matar elas, mesmo se elas já tenham sendo humanas uma vez, elas agora são monstros. Esse é o protagonista. Ele não é que nem, vamos lá, um protagonista que eu não quero nem falar o nome dele, que chegaria a falar assim, não, eles já foram humanos, não vou matar eles não, pô. Vamos conversar com eles, vamos fazer uma reunião com o rei e a gente vai conseguir, de alguma maneira, convencer eles de serem nossos amigos. Vamos ser amigos das quimeras. Não, ele pega as palavras do Kite e fala, beleza, eles são monstros então, e mata. Começa a matar as quimeras. Aí acontece uma outra tal coisa que eu também não vou falar, né, que é spoiler. E o Gon fica completamente devastado com o que acontece. E a única coisa que ele deseja é matar todas as quimeras, em especial uma, né, que é a Pitou. Não tem como, eu vou acabar dando algum spoiler alguma hora. E quando tem essa tensão, ele encontra a Pitou a primeira vez, é uma cena tensa. Porque você vê o Gon, você sabe que ele é o protagonista, você sabe que ele é o herói. Mas ele não parece ser o herói. Ele não parece ser o herói da história. Porque ele tá com sangue nos olhos, ele tá uma pessoa cheia de ódio, que ele só quer destruir. Enquanto isso, o vilão principal desse arco vai se tornando cada vez mais humano. Ele deixa de ser aquele monstro forte que quer controlar todos os seres humanos, começa a se tornar
ele começa a se tornar humano. Depois que conhece eu esqueci o nome dela, Komugi. Depois que encontra a Komugi, ele tem essa realização. Então vemos uma troca. O que aconteceu no Yu Hakusho, que foi uma negação a se tornar um monstro, no Hunter x Hunter, ele já fez ao contrário. Ele já desconstruiu esse negócio que ele tinha feito no Yu Hakusho. O Gon se torna esse monstro. E o Meruem, que é o chefe principal desse arco, se torna humano. E isso se constrói ainda mais depois que o Gon tem a sua, entre aspas, transformação, que também não é transformação. O que aconteceu naquela cena exatamente não é uma transformação. Ele se usou do que pode ser usado nas regras do Nen, que Nen é um bagulho bem complicado que não cabe explicar agora porque é muito longo. Mas ele se usou das regras do Nen para poder ele trocar todo o potencial que ele tinha para se tornar um Hunter foda, para poder conseguir poder suficiente para poder derrotar Apto naquele exato momento. Amadurece, força o seu corpo a amadurecer imediatamente. É como se ele acelerasse o corpo dele a um ponto em que ele seria forte o suficiente para derrotar Apto. Força o corpo dele a crescer, pô, vai esticar a pele, o cabelo vai crescer, por isso que o cabelo dele fica gigante, porque ele força o crescimento dele. E porra, ele fica realmente forte pra caralho, derrota Apto. Isso não é spoiler dizer, porque porra, é óbvio que se ia acontecer derrotar o vilão. Depois da luta, o Gon perde completamente o seu Nen. Ele não pode mais usar Nen. Volta a se tornar... Quer dizer, ele já não era o personagem mais forte do anime. Ele estava longe de ser o personagem mais forte do anime. Mas depois que tem essa luta, ele perde completamente o Nen. Ele não consegue mais usar Nen pro resto da série. Até onde eu li o mangá, ele não consegue ainda usar Nen. E ele volta a ser o mesmo personagem que ele era no começo do anime. Diferente de muito anime que ele conseguiria uma transformação e aí depois que acabou a transformação, de boa, fica um pouquinho no hospital, mas aí já pode lutar de volta de novo. Outra coisa, porque eu gosto de coisa pra caralho de Hunter x Hunter, mas é que cada arco é uma coisa diferente. Não fica chato. Parece que você tá assistindo um anime diferente a cada arco que passa. O primeiro arco é o arco do exame, que é aquele que eu até usei como exemplo do Naruto, que Naruto se inspirou certamente. Aí tem um arco de que eles vão salvar o Killua da casa dele. Aí tem um arco que eles vão lutar na torre. Aí tem um arco que eles vão lutar, eles vão num jogo virtual, eles têm que entrar num jogo virtual para poder descobrir que o pai do Gon deixou escondido lá numa caixa lá. E aí no final do anime, que não é o final do mangá, porque o mangá ainda não acabou, mas no final do anime, que é lá pro finalzinho do mangá, que tá em hiato, ele encontra o pai. Era o objetivo principal do Gon, o objetivo principal do mangá era o Gon encontrar o pai. E ele já encontrou e o mangá nem acabou. Geralmente o que? Naruto, vamos lá. Vamos me tornar Hokage, beleza. No último episódio ele se torna Hokage, não. No Hunter x Hunter, eu quero encontrar meu pai. Lá no meio do anime, encontrei o pai. Mas é basicamente isso que eu gosto em Hunter x Hunter. Então eu tenho esquecido alguma coisa, porque eu gosto bastante desses dois, Yu Hakusho e Hunter.